Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá os livros de Ageu, Hagai, Zacarias, Zacaraia, Malaquias, Malacai. E para situar na ordem cronológica, os três profetas são profetas pós-exílio. Então, Ageu, cujo nome significa Festa do Senhor, ele é o autor do livro e que é classificado como profetas, tanto no cânon cristão como no cânon hebraico, e ele é parte dos 12 profetas menores. Não há registro sobre a vida do profeta. De acordo com a tradição judaica, Ageu viu o primeiro templo, sendo de idade avançada quando retornou para o país pós-exílio. Então, a data do ministério dele, 520 depois de Cristo. E o seu ministério teria durado 4 meses. Ageu e Zacarias foram contemporâneos e o tema do livro, reafirmar o povo em Deus. Nossas ações determinarão se Deus é ou não a prioridade principal em nossas vidas. Então, qual que é a mensagem de Ageu? A mensagem de Ageu nos desafia a fazermos grandes coisas para o Senhor. Ageu aponta o povo reconstruindo suas vidas, suas casas e esquecendo do templo do Senhor. Então, a escassez veio como consequência. Lembra que, vamos voltar na história, o Judá foi levado cativo para a Babilônia, passaram-se os 70 anos, aí você tem tanto Esdras como Neemias voltando, e eles têm a carta de Dario para voltar e reconstruir a cidade e reconstruir o templo. E as pessoas voltaram do exílio e começaram a reconstruir suas casas. Então, Ageu, ele fala que vocês têm que reconstruir o templo. Então, o Senhor levanta Zorobabel, que é o príncipe, e Josué como sumo sacerdote, e todo o povo para o trabalho. Ele chama o povo à santificação e assim que a fundação foi lançada, a bênção de Deus veio sobre o povo. Então a Bíblia fala que assim que o fundamento foi feito, Deus fez com que eles prosperassem na terra. A grande lição que nós tiramos aqui, se não honramos a Deus naquilo que fazemos, não seremos bem-sucedidos independente dos nossos esforços. Zacarias. O Senhor lembra, ele é autor do livro, que também é classificado como profetas no cânon cristão e na Bíblia hebraica, e Zacarias também é parte dos 12 profetas menores. O seu ministério foi de 520 a 500 a.C., e Zacarias teria nascido no exílio, vindo e voltado a Judá quando ainda menino. Zacarias é o profeta mais citado nos evangelhos. E o tema do seu livro, a pureza do povo e da terra prometida, deveria acompanhar a restauração do templo. Zacarias nos lembra que Deus leva a sério suas promessas. Por isso está interessado na reconstrução da nação para que, por meio do povo de Israel, o Messias pudesse vir ao mundo. Então, Zacarias, na sua mensagem, ele deixa claro que a reconstrução do templo iria reconectar o povo ao Senhor e a missão de Israel de ser bênçãos à nação. Cultuar a Deus é uma questão de coração, de atitudes e não de rituais. Isso que ele deixa claro na mensagem dele. E essa mensagem, ela é muito importante para os nossos dias hoje. Deus quer que nós o cultuemos de coração. Lembra o que Jesus falou? Que viria um tempo que o templo não seria importante. Ele falou isso para a mulher no poço, lembra? Que ele estava esperando o tempo em que Deus buscaria as pessoas que o adorassem em espírito e em verdade. Então isso é a adoração que flui do coração, não importa aonde. A mensagem de Zacarias, ela mostra o arrependimento, que o povo deveria se arrepender, traz a vinda do Messias e a volta do Messias. Um exemplo da vinda do Messias está no texto de Zacarias 9:9, que ele fala que o Messias viria montado no jumentinho e entraria em Jerusalém. Ele tem outros exemplos. Logo no começo ele coloca tanto Josué como Zorobabel como símbolos,
né, de coisas que aconteceriam no futuro. E é muito interessante porque no decorrer da história ele traz o nome de Josué, do sumo sacerdote, e ele pede para coroar o sumo sacerdote, Josué, porque ele seria rei e sacerdote. E logo depois ele fala que Deus iria levantar um renovo e esse renovo iria reconstruir o seu templo. Agora lembra comigo, Josué. Se você lembrar da aula de Josué, qual que é o nome de Josué e Jesus? É a mesma coisa. Josué, que em hebraico é Yehoshua, e Jesus, que em hebraico é Yeshua, lembrando que após o cativeiro da Babilônia perdeu-se algumas coisas no hebraico, mas os dois nomes têm o mesmo significado, que significaria que o Senhor, ou Jeová, salva. Então, olha que bonito e que profético, ele colocando o sumo sacerdote, que era uma figura que eles estavam vendo, e o coroando, mostrando que Jesus, que viria depois, que o nome é o mesmo, né? Josué, Yeshua, Yehoshua, né? O mesmo significado, que será o nosso sumo sacerdote e o nosso rei. E sobre a volta do Messias está o capítulo 14 inteiro, né? Aí só para mostrar um verso, né? O verso 5. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele, né? Aqui no final, no dia do Senhor, que ele descreve que o Messias voltaria para a terra com todos os santos atrás junto com ele. Então, nós temos que cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Somos reconstruídos em nosso interior e nossas vidas são modificadas pelo toque do Eterno, quando nós o cultuamos em espírito e em verdade. Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro ou meu anjo. E é o autor do livro. Agora, não se sabe se Malaquias era realmente o nome do profeta ou se era um título que o profeta estava usando, né? Os estudiosos não sabem definir isso. Esse livro ele é classificado como profeta, tanto no cano cristão como no cano hebraico, e ele é parte dos 12 profetas menores. O ministério seria aproximadamente em 430 a.C. E Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Quais são os temas que o livro aborda? Deus ama o seu povo, apesar da infidelidade, a importância em servir ao Senhor com a forma e atitudes corretas, a importância dos votos matrimoniais e a vinda do Messias e o dia do Senhor. Malaquias proclama que o ser humano precisa levar a vida a sério, se realmente deseja honrar o nome de Deus. Então, em sua mensagem, Malaquias nos ensina que devemos honrar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Ele mostra na mensagem uma espiritualidade vazia por uma vida cheia de regras, né, que eles estavam seguindo os ritos, mas rito... Deus não quer saber de rito, Deus quer saber de coração, ok? Ele mostra o problema no casamento, que eram dois problemas. Os casamentos mistos, que os homens casavam com mulheres de outras nações e isso resultava em idolatria, ou o abandono das esposas. Ele mostra que por qualquer coisinha o pessoal estava se divorciando. Ele traz a vinda do Messias, precedida do seu anjo, que é o João Batista. Fala sobre dízimos e ofertas, que o povo não estava trazendo os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. E fala sobre o envio do profeta Elias antes do dia do Senhor. Como nós temos visto, a grande mensagem dos livros da Bíblia, e principalmente dos profetas, é nos mostrar o arrependimento. Porque Deus quer o nosso coração. E as nossas atitudes. As atitudes refletem o que o coração tem. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é um coração arrependido e um coração humilde e um coração que daí pode servir a Deus em todo o seu potencial. Amém?